Olá, eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Centilhana. Bem-vindo a todas e a todos. Hoje, nosso tema é um tema de maior importância, porque ele traz uma situação que é crescente no Brasil e positiva. Nós estamos hoje conversando com a ação política das redes sociais para a juventude mobilizada em torno da educação. Então, nós temos a honra e a alegria e o privilégio de receber pessoas extraordinárias que atuam no campo da comunicação digital e têm um olhar muito intenso para a educação, seja na sua modalidade mais formal, escolar, seja uma educação informal que nos leva a refletir sobre os desafios contemporâneos. Então, é uma alegria que tenhamos hoje conosco a Lígia. A Lígia é uma das criadoras do Mapa Educação. Bem-vinda, Lígia. Temos também o Guilherme Melo, que é o Guilherme, que é um dos criadores do Quebrando o Tabu. E está conosco o Miguel Thompson, nosso diretor acadêmico. Olá, Miguel. Bom dia. Muita alegria ter vocês conosco. O tema da mobilização e ação política das juventudes é um tema de crescente relevância para a sociedade brasileira e também para a educação brasileira. Então, eu vou pedir que Lígia e depois o Guilherme se apresentem um pouco, né? Em vez de ficar lendo um currículo tão bonito, vocês selecionam, né, o que acham de relevante, porque a história de vocês é incrível. Por favor, Lígia. Obrigada, André. Obrigada, Miguel. Oi, Gui. Bom, eu sou engenheira de formação. Eu trabalhei bastante tempo com pesquisa, trabalhava com pesquisa de biomateriais para tratamento de doenças. Então, era uma coisa bem específica, que eu gostava bastante. Mas eu sempre tive forte em mim um tema de interesse social, sempre trabalhei com isso num plano assim de hobby ou de atividades extracurriculares. E aí, durante a graduação, isso começou a aparecer com mais força, né? Eu conheci a Tabata e o Renan, a gente estudou juntos, e a gente tinha muito interesse em fazer algum tipo de projeto que trabalhasse com educação pública no Brasil, que entendesse um pouco desse tema. Para a gente era muito claro assim, a desigualdade de oportunidades. Nesse momento, a gente estava estudando fora do Brasil, e tinha muita porta aberta, tinha muitas oportunidades por conta disso. E foi aí que surgiu o movimento Mapa Educação. Então, começou de um interesse nosso em entender um pouco desse cenário, a gente começou fazendo pesquisas, fazendo entrevistas sobre o tema, e isso foi crescendo e virou o que hoje é o movimento Mapa Educação, que trabalha aí com a mobilização de jovens para garantir uma educação de qualidade. Foi durante o crescimento do mapa que eu fui me apaixonando pelo tema, e aí os meus projetos de engenharia, que eram meus projetos principais, eles foram perdendo um pouco o brilho para mim. Eu fui vendo que o que eu gostava mesmo era de trabalhar com gente, que na educação eu conseguia um tipo de impacto que fazia muito sentido para a minha vida, que, enfim, eu acreditava que eu trabalhando com aquilo, e quanto mais gente trabalhando com aquilo, maior a chance da gente ter aí uma melhora na educação pública brasileira, que era uma coisa que me interessava muito. Então, foi aí que eu fiz, em 2016, que eu troquei a chavinha mesmo, e passei a ter a educação como minha atividade principal. Naquela época, eu fui trabalhar na Fundação Lehman, onde eu trabalho até hoje, e aí eu tocava o mapa ao mesmo tempo. Ao longo dos anos, isso foi se tornando menos possível. Então, hoje eu sou o conselho do Mapa, eu não estou tocando ativamente as coisas do dia a dia, e trabalho até hoje na Fundação Lehman, com projetos relacionados à educação pública, e recentemente também eu me afiliei à Teachers College. Hoje eu sou uma Visiting Scholar da Faculdade de Columbia de Educação, e, enfim, também tem sido muito interessante estudar mais o tema, aprender mais sobre isso formalmente. Tenho aí estudado um pouco de educação multicultural e pesquisas antropológicas no campo da educação. É isso. Que história boa, e obrigado por compartilhar ela conosco. Guilherme, você é um educador informal potente. Conta um pouco a história de como é que você chegou nesse lugar, né? Olha, o adolescente
que fui eu ouvindo de um educador me chamar de educador, ia ficar bem confuso, viu? Se tem uma coisa que eu nunca me dei muito bem, foi nesse ambiente, assim, escolar. Foi sempre um perrengue gigantesco na minha vida. Mas, enfim, deu certo. No fim das contas, resolvi. Eu sou de Minas Gerais, uma cidade bem pequena, chamada São Sebastião do Paraíso. Vim sair como todo mundo que pode fazer isso lá, assim que dá, sai e vai estudar em algum lugar. E muita gente, para onde vai estudar, fica. Então, eu mudei para São Paulo para fazer faculdade de publicidade na Casper Libero. Desde então, nunca trabalhei diretamente com publicidade, mas meus primeiros trabalhos já foram relacionados com filme, filmagem, etc. Sempre para a internet. Passei por algumas produtoras, caí numa produtora que tinha feito um filme chamado Quebrando o Tabu, uns anos antes de eu entrar. Um filme de relativo sucesso, assim, rodou bem, que tinha o Fernando Henrique, falando sobre a guerra às drogas. Uhum. É um filme do Fernando Grosten. E lá eu encontrei as redes que eram para ter sido só as redes de distribuição desse filme, já inutilizadas há anos, paradas. Pedi para fazer, acabou caindo na minha mão e por hobby eu fui fazendo, isso não tinha nada a ver com o meu trabalho. E deu certo. Sim, começou a crescer. No começo o assunto era só guerra às drogas, que era o assunto do filme, um assunto que me interessava. Fui fazendo, foi crescendo, foi ficando cada vez mais legal que meu próprio trabalho em si. Os assuntos foram crescendo para além da guerra às drogas, a gente começou a falar sobre o segundo assunto. Assim, era sempre, apesar do nome Quebrando o Tabu, a meta não era falar sobre tabus, necessariamente. Eu descobri depois que o que a gente fala é sobre direitos humanos. E, estranhamente, direitos humanos acabaram virando tabu. Então, o segundo assunto que a gente entrou foi aborto e a discussão sobre aborto. O Quebrando o Tabu sempre teve posição, apesar de respeitar as outras posições e tentar ser cada vez o menos ditatorial possível nas suas próprias opiniões. Temos uma opinião claríssima para toda vez que a gente fala sobre qualquer assunto, quase. Então, aí fomos para aborto, de aborto foi para homofobia, para racismo, para segurança, para arma, e até chegar nesse conceito de direitos humanos, que foi natural. Assim, a gente não teve nenhum momento que a gente pensou, putz, quero falar sobre direitos humanos. Então, esses são os assuntos. Foi o contrário. A gente falou sobre temas que nos interessam, um a um, putz, e eu nunca entendi muito bem, até então, qual era a ligação entre por que ser contra a guerra às drogas e andar de bicicleta mais e proteger a natureza e ser contra a homofobia. O que liga essas coisas? Tipo, não tem nada a ver, a princípio, dependendo do prisma que você olhar, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Até que um dia eu encaixei tudo isso sob esse guarda-chuva de direitos humanos. E aí ficou bem mais claro e fácil de apresentar e seguir, trabalhar e saber o que trazer e o que não trazer. Enfim, e foi aí o Quebrando o Tabu começou daí. Um dia eu fiz um crowdfunding, que é uma vaquinha online para tentar levantar dinheiro, e minha meta era tentar levantar 12 vezes do salário que eu recebia. E para eu conseguir me dedicar um ano a isso, pelo menos. E foi nesse momento que eu conheci o Miguel, que me ajudou, que foi essencial nesse momento de virada real na minha vida, assim, que a gente fez juntos um debate, a gente organizou uma conversa, um debate que foi o coração para esse crowdfunding dar certo, que era meio que uma venda de ingressos, você doava tanto e tinha sua presença garantida nesse debate, que é um debate que, era num momento onde esse tipo de evento era raro mesmo, assim, bem raro,
foi com... Quem participou foi o Fernando Henrique Cardoso, o Drauzio Varela, o Jean Willis, o Gregório do Vivier, foi mediado pela Mônica Bergamo, e tinha também o Eduardo Jorge. E aí o Miguel, putz, foi muito legal. Não, foi muito legal mesmo. Assim, deu super certo, fez um mega sucesso. O Miguel estava junto desde o começo da estruturação até o evento em si. Enfim, e aí desse momento em diante, que eu comecei a me dedicar 100% ao Quebrando Tabu, mudou. E aí virou outra coisa. A partir daí o Quebrando Tabu é apoiado por fundações internacionais de direitos humanos. Hoje o Quebrando Tabu é uma empresa que faz de tudo, faz parcerias com marcas, faz parcerias com ONGs, tem 15 pessoas lá. Uau, e é isso. E aí é um negócio que anda sozinho, a ponto de esse uma transição não... Tipo, acho que nesse processo todo de construção, desenvolvimento, é um negócio que anda sozinho mesmo. E eu tô no momento de tentar me dedicar a novos desafios, digamos. E aí, é isso. Aí eu acho que o resto a gente vem por aí. No resto da conversa a gente entra. Poxa, muito bom. E Miguel, eu queria... Agora você parece que é o tiozão do Quebrando Tabu, né? Então, vou brincar com você, Miguel. São duas trajetórias escolares bem distintas, né? Sim, sim. É muito legal isso, né? A Lígia é uma estudiosa rigorosa, né? O Guilherme se identifica como um estudante que foi indo, né? Como é que você vê a escola dessas duas histórias, Miguel? Você que é um professor tão cuidadoso. Bom, eu acho que é muito legal, porque a escola tem que abrir para a diversidade, né? E, às vezes, o conhecimento, para alguns é ótimo, o modelo iluminista, onde a gente é cientista, onde a gente se organiza, é maravilhoso, né? E a Lígia fez esse caminho e depois se revoltou também com esse caminho. Ela não falou, mas ela é pesquisadora do MIT, foi pesquisadora do MIT, agora está lá no Teachers College nos Estados Unidos, né? E aqui em São Paulo está na Fundação Lehman. E o Guilherme foi sempre também... Eu gostava dos dois alunos, porque o Guilherme se revoltava contra a estrutura, porque a escola moderna, ela encaixou os saberes dentro de algumas estruturas, 10, 12 saberes específicos, e abandonou que existem outros saberes, né, outras emoções, né, outros sentimentos. E quando o Gui veio falar com a gente lá no Singularidades, imagina, fazendo Singularidades, que era a família Diniz, o Quebrando Tabu, ele discute a legalização das drogas, né, e vai muito ao encontro daquilo que eu acredito. A escola tem que trazer os dilemas para dentro, que se a democracia não vai sobreviver se a gente fingir que não existe aborto, que não existem drogas, que não existe homofobia, que não existe racismo. E muitas vezes a escola, a escola de elite, por exemplo, foge dessas discussões porque as famílias às vezes são mais conservadoras. Então, quando o Guilherme chegou, eu falei, pô, puta, que legal, vai ser bacana trazer essa concepção, e a gente nem acreditava que, né, e depois chegou todo aquele monte de gente, né, Gui, a gente ficou meio, o Gui já tinha organizado, né, a gente só abriu o espaço dos Singularidades, acreditou, e eu convenci a família Diniz, que é dona dos tipos Singularidades, que era bacana, né, eles estavam com muito medo, mas depois foi maravilhoso, né, foi um evento sensacional, e que, de fato, até hoje eu tenho na memória, foi em 2015, foi mesmo. E não é, Gui? E traz esse conceito que eu acredito, que a escola tem que trazer essas questões, mesmo que sejam doídas. É difícil falar de aborto numa escola católica, numa escola protestante, mas é necessário falar, não significa que a gente está defendendo o aborto, significa que o jovem tem que sair refletindo sobre esses temas, entende? Porque nessa democracia que nós vivemos polarizada, nós não temos condições de botar as pessoas para conversar em conjunto. Então, o Quebrando Tabu trouxe esse aspecto, e o Mapa Educação, eu acho que o Mapa Educação trouxe essa concepção cívica, né, do jovem, né? Ela estruturou uma concepção de atuação política, cívica,
pelos jovens e entre os jovens. Então, acho que são dois grupos, são duas estruturas diferentes, mas maravilhosas. Né? Não, eu queria pegar... Posso te dar um exemplo sobre isso? Desculpa. Mas é super rápido isso que você falou sobre a escola. Você é nosso ainda mais usando o exemplo... Ainda mais usando o exemplo de aborto. Eu estou no interior de São Paulo esses dias, uma cidade chamada Analândia. E na frente do lugar que eu estou é uma escola pública que fez aqueles clássicos desenhos coloridos de muro de escola pública em volta. Legal. E um deles é dedicado para aborto. Então, ali eu acho que a professora não gostava, não é muito a favor. E, tipo, é bem pesado, assim, é aborto de assassinato, uns desenhos fortes, sangue e tal. E veio alguém, possivelmente, que estava passando na rua e pichou tudo por cima. Não é assassinato, não é tipo... Então, é exatamente isso que aconteceu, de que esses assuntos têm que ser levados para a escola, porque nesse caso eles foram levados à força. Sim, é uma leitura de quem está por fora, que eu não sei o que aconteceu, mas me parece muito que a escola tinha uma opinião e fez os alunos, essa é a verdade, desenha aí. E aí veio o mundo real de fora e falou, não é isso não, está lá o rabisco até hoje. Quem escreveu, quem falou mais alto foi quem rabiscou por cima. Então está ganhando, visualmente está ganhando. Porque as questões existem, né? Não adianta, se a escola não cobrir as questões, não discutir sobre isso vai acontecer em algum outro fórum, e talvez de maneira menos estruturada ou com menos conhecimento aí para embasar as discussões, mas vai acontecer, né? E assim, eu acho, Miguel, você trouxe esse ponto da minha formação, mas eu acho que foi isso mesmo. Eu tinha, apesar de sempre fui uma nerd, sempre gostei de estudar, mas eu tinha dificuldade de me encaixar naquilo, porque eu sempre gostei de estudar de uma maneira mais multidisciplinar. E a escola da qual eu vim, me formei, me trouxe uma super bagagem, foi super importante para a minha formação, mas as coisas ainda eram muito segmentadas. E era muito difícil, foi super sofrido escolher qual curso prestar no vestibular, porque eu não conseguia me identificar com aquilo. Então, uma hora, enfim, eu acabei tendo formação de um caminho e depois seguindo por outro, porque eu não conseguia me encaixar em nenhum exclusivamente. Então, enfim, foi isso. Bom, quem nos acompanha já está levando muito. Tem um monte de coisa perguntando aqui, né? Então, eu vou chamar a Bia, mas antes eu não posso perder a oportunidade de fazer uma homenagem. Esse ano se comemoram os 120 anos de Anísio Teixeira. E ouvindo vocês falando, a gente lembra, né, do Manifesto Pioneiro de 32, quer dizer, de todo um esforço de uma escola pública que ele falava é a grande máquina da democracia, né? E aqui é legal de estar com vocês que apostam e trabalham para isso. E antes de chamar a Bia para comentar conosco as perguntas, Guilherme, você é um grande educador, porque educador é quem tem essa coragem de mudar o mundo com carinho. Educador é esse, muda o mundo com carinho. Então, vamos lá, por favor, Beatriz Maia, o que dizem as redes? Bom dia, pessoal. André, esse tema dos temas polêmicos nas escolas fazem muito sucesso aqui com o nosso público, que é majoritariamente de educadores, né, de professores das escolas, e que estão gostando muito dessa discussão. Mas o nosso público sempre traz algumas questões mais práticas, né? Putz, que interessante, a gente concorda com tudo isso, mas e na hora, né? E no chão da escola, como que a gente aplica? Então, a gente tem aqui o Benoni, a Aparecida e a Viviane, que fazem 3 perguntas que são semelhantes, né? O Benoni aponta que as escolas devem atentar para as diversidades e pergunta como fazer para que isso aconteça num modelo de escolas fechadas, como fazer para que as escolas sejam abertas nesse sentido. E a Aparecida e a Viviane falam dos temas polêmicos, a Aparecida dizendo que há um negacionismo por parte da educação, né, pelo que eu entendi, a educação tenta se esquivar de temas polêmicos, segundo ela, e a Viviane traz a questão da família, né, que muitas vezes se incomoda com temas sendo tratados na escola, então ela propõe uma aproximação da família com essa escola para que os temas sejam trabalhados. Então, vou jogar aí
para vocês essa série de apontamentos sobre as dificuldades dos professores para trabalhar com essas questões tão importantes. Lígia, você pode comentar conosco? Quer dizer, a gente vinha conversando, você falava sobre a diversidade, né? Como é que você vê essa agenda e a sua experiência escolar também, né? Como é que passou por essa agenda? Vamos lá. Uma pergunta difícil, né? Como a gente trata esses temas, né? A gente está vivendo num Brasil muito polarizado, fundamentalista, e que não está querendo entrar em alguns desses temas, né? Só a gente falar gênero, que ditadura gaysista aparece, enfim. Eu não tenho a resposta para isso, né? De tratar sobre isso, mas acho que assim, eu acho que não tem jeito da gente avançar nessas pautas de direitos humanos, de proteção de grupos mais vulneráveis, se a gente não passar por isso, né? Se a gente não passar pela educação, porque senão a gente discute elas em um nível muito superficial. E aí é uma questão de quebrar barreiras e acho que tentar fazer isso através da informação, do que é tratar gênero na escola, né? Porque as pessoas, muitas vezes, que se colocam contra esses temas, elas não têm nem a visibilidade do que é trabalhar esse tema na escola, né? E aí, muitas vezes, o discurso de ódio fala mais alto e tem a história das fake news, e, enfim, é super complexo, mas hoje tem diversas estratégias já que se pensam, que pensam como é que a gente trata desses temas, né? Então tem muitos livros que colocam o tema para amparar o professor, para começar uma discussão sobre isso, e não só livros para amparar o professor no sentido de livros de preparação, de formação, tem livros de histórias que tratam esse tema e que poderiam ser lidos com os alunos, e aí começar uma discussão nesse sentido. Enfim, então tem muita pesquisa por trás disso, dos melhores métodos de introduzir esse tipo de educação, esse tipo de discussão, desculpa. E como é que a gente inclui, né? Tá trabalhando história, como é que a gente olha para uma história de uma outra perspectiva, que não só eurocêntrica, e começa a discutir questões de racismo estrutural e tudo mais. Então, eu acho que é difícil pra caramba, por conta desse momento difícil de país aí, que a gente está vivendo, mas eu não consigo pensar em outra via que não seja pela informação e por um debate aí mais estruturado e baseado aí em evidências do que são essas coisas, né? Desmistificar o que é trazer essas coisas para dentro da escola. Eu gosto muito dessa questão de envolvimento da família, porque às vezes é isso, a família está sendo bombardeada com informações o dia inteiro sobre o que seria levar isso para as escolas e você chamar eles para junto, para conversar junto com eles, da importância de fazer isso, me parece uma coisa que faria muito sentido, porque o que chega neles é outra coisa, né? Então, enfim, acho que essas são minhas primeiras impressões, mas é duro. Não é fácil trazer esse tema hoje em dia, por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Guilherme, parece que essa é a sua praia, né? Trazer tema difícil. Como é que você vê isso na escola? Difícil mesmo, né, cara? Tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o que eu mais aprendi nos últimos anos. Eu tenho até uns arrependimentos, mas ao mesmo tempo não sei como ter feito diferente naquele momento, que eu tenho visto tipo uma guerra cultural, né? Vamos entender, com dois lados bem opostos se batendo. E eu acho que o que aconteceu nos últimos anos, e o Quebrando Tabu é parte importante desse movimento no Brasil, é que a gente pegou o elástico e puxou muito, 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 muito forte para o outro lado. Chegou uma hora que o elástico voltou e e chegou onde chegamos hoje. Então eu acho que ter esse debate hoje, ele precisa de muito mais calma, talvez, assim, do que... Eu acho que tá difícil, eu não falo mais, eu não sei, as dicas que eu dou quando eu crio conteúdo e tal, é nunca com a mesma veemência de que eu defendi as coisas. Assim. A minha crença é a mesma,
mas eu acho que o jeito de falar hoje tem que ser muito diferente, com muito mais abertura para o contrário, cada vez mais respeitando o diferente, por mais óbvio que seja essa frase, assim, meio clichê, respeitar o diferente, mas respeitar mesmo, do ponto de vista de se colocar por que aquela pessoa acha isso, e que talvez, tipo, é meio normal. Inclusive, voltando à história desse muro aqui de ontem, quando eu passei com 2 amigos e a gente falou, nossa, que absurdo, né? Como é que essa professora deve ter mandado essas crianças fazer um muro anti-aborto, não sei o quê. Aí o que eu falei foi, cara, imagina que isso aqui é um muro sobre respeitar casais homossexuais. E aí a professora estimulou os alunos a fazer um muro sobre o respeito à diversidade sexual. Um outro grupo, que não é o meu e dos meus amigos que pensam como eu e meus amigos, ia passar ali na frente, ia pensar exatamente igual a gente pensou. Nossa, como que uma professora foi lá e estimulou os alunos a fazer um muro que põe 2 homens se beijando? Então a gente os raciocínios são muito semelhantes, só que com opiniões diferentes. Então entender... Sim. Eu acho que é entender e respeitar num grau muito... Não é respeitar, tá bom, você pensa assim, então fica lá. É um respeitar de que, tipo, faz sentido o que você está falando, dentro do seu contexto. E aí, de algum jeito, tentar falar com essa pessoa. Porque, tá, eu entendi, mas não é que também você fica com a sua opinião, eu fico com a minha. E aí, é entender o papel da comunicação em chegar naquela pessoa. Então, tem dois jeitos de chegar. Um é chegar de uma forma agressiva, tosca, que faz a pessoa ir ainda mais contra você. O outro não chegar, talvez, quem sabe, você me ouve um pouquinho. E entre os dois, se sua opinião, se o seu único jeito que você sabe fazer é o primeiro, que vai chegar com superioridade, olhando de cima para baixo, é melhor ficar quieto. Porque senão você vai empurrar para mais longe ainda. Ou esteja muito, muito disposto, humilde, honesto e saber que a opinião da pessoa ela é tão importante, inteligente, sábia quanto a sua, ou fica quieto. Eu acho que a única dica que eu tenho, e isso foi um aprendizado, depois de muito tempo na internet fazendo exatamente o contrário, que era assim, nossa, como você é burro de pensar que isso está errado e eu sei que está certo. Você é burro, eu sou esperto porque eu li em inglês ainda, não é que eu li. E aí, enfim, chegamos onde chegamos. E assim, isso estou olhando o lado negativo dessas conquistas, mas tem muitas conquistas também, essas pessoas, minorias que ganharam voz, etc, etc. Eu também, tipo, somos uma pequena parte de uma grande conquista. Porém, chegou um momento que a gente podia ter comunicado de jeito diferente. E aí me assusta muito, porque muita gente ainda não entendeu isso. Muito. E aí... A gente não acolhe, né? A gente afasta. E aí eu fico pensando assim, se a gente não consegue, família, você com o seu pai, você com a sua mãe, ter uma conversa, porque um fala, nossa, isso daí, essa opinião, não vou nem conversar, porque você pensa desse jeito. E aí, nesse pequeno ambiente não dá certo, por que vai dar certo num ambiente macro, né? Então, eu acho que, nossa, Gui, eu não poderia concordar mais. Eu acho que a gente deixa para lá, tipo assim, a gente fica lembrando as pessoas, das coisas das posições que tomaram e de como as coisas aconteceram e afastando. Às vezes as pessoas têm até um interesse em se aproximar, entender e se corta isso, né? E é complicado, porque onde é que a gente vai chegar? Eu entendo que, por um lado, tem muito ativista cansado de ter que explicar coisas, principalmente minorias, principalmente eu vejo alguns movimentos que tratam sobre o racismo, falando, as pessoas podem pesquisar um pouco também, né? A gente não tem que ficar explicando toda hora coisas básicas. Eu entendo esse lado também, mas ao mesmo tempo, se não tem essa abertura para entender de onde que a pessoa vem, para acolher o que ela está pensando e ser capaz de entender que
você pode aprender também, você não está ali só para ensinar, né? Porque também se coloca numa posição que, tipo assim, tá bom, então eu vou ouvir para depois eu ter a oportunidade de ensinar para ela o que ela não sabe. E aí é muito complicado, porque se passa essa arrogância, né, muito grande. Enfim. Deixa eu puxar um tema para o debate, que eu acho que é difícil até para mim, mas como eu também estou querendo aprender com vocês, eu vou botar a minha dúvida aqui em pauta. Será que nós estamos lidando com uma simetria falsa? Será que, por exemplo, essa brutalidade anti-homofóbica, essa condenação do debate de gênero, será que ela deve ser tratada como uma relação simétrica com a afirmação do direito? Será que é questão de posição ou de retórica, de argumentação? Por que eu pergunto isso? Eu me vi muito envolvido com esse debate. Particularmente a questão de gênero. E me dei conta de que, de fato, o medo das pessoas é legítimo, porque o mundo mudou com uma velocidade muito grande. Para certos grupos sociais, as mudanças foram muito grandes. Então, o medo das pessoas é legítimo. O uso desse medo por políticos e certos interesses é completamente condenável. Então, eu vou tirar o uso absurdo e pensar no medo real das pessoas. Eu vou tratar como uma coisa simétrica o desejo de autonomia e liberdade de um e a maneira como um outro quer cercear isso. A pergunta é muito franca para um debate franco entre nós. Sei lá, Miguel, me ajuda aí. Faz sentido perguntar por simetria? Bom, primeiro eu vou falar para o Guilherme que você está desse jeito e você, Lígia, está desse jeito porque vocês estão velhinhos já. Então, vocês estão ponderados porque vocês estão velhinhos, né? E isso é muito bom. Isso é ótimo, né? Agora, essa fala de vocês de ouvir o outro é o que a gente precisa mesmo, sabe? E eu acho que quando a gente é novinho, a gente tem que ser radical, e tem que ser mesmo, em qualquer posição, e quando a gente vai ganhando maturidade, a gente vai percebendo que há muitos pontos de vista. Às vezes é muito duro você falar com alguém quando fica velho, fica radical de novo. É isso, é como eu estou agora, né? É muito duro você falar com alguém que é racista, porque toma uma emoção, é difícil, mas se você não criar essas questões, você não vai conseguir fazer a transformação, ou você não vai se transformar, né? E uma coisa que foi uma pergunta, como trabalhar isso? Eu acho que tem um método do Hegel que é a dialética. A gente aprender a ouvir o contrário, ouvir a nossa posição e procurar sínteses, né? Então, tese, antítese e síntese. E esses temas têm que ser trabalhados dessa maneira, sabe? Há muitos exercícios, há muitos pesquisadores que trabalham nesses modelos, é um método mesmo, né? Onde você trabalha os contrários e busca as sínteses, né? Nós estamos vivendo uma baita reação conservadora, muito forte, né? A escola sem partido é um dessas ferramentas conservadoras, mas o que eu acho que a gente tem que mostrar para as famílias que o modelo antigo não funciona mais. Hoje eu estava lendo que o BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, tem 7 trilhões de dólares, fala assim, não vamos investir no Brasil enquanto não resolver a questão ambiental, se o Brasil não for responsável ambientalmente. Outra questão é que diversidade é fundamental para a inovação. Todas as empresas hoje estão falando em inovação. Se a escola não trouxer a diversidade de gênero, de etnia, se não trouxer isso, vai formar um pessoal da bolha que é incapaz de raciocinar. Então, eu acho que a gente tem que chamar as famílias, sim, mas mostrar que o mundo mudou, aquele mundo estruturado, organizadinho, não funciona. E ontem foi demitido um radialista que fez uma piada racista em relação ao jogador Marinho. Então, é um mundo completamente diferente. Então, as famílias têm que... o que a escola teria que fazer é que nas reuniões de pais, vou ser bem objetivo, porque foram umas perguntas assim, nas reuniões de pais a gente tem que mostrar o novo mundo, que esse novo mundo exige que a gente tenha respeito à diversidade, à questão ambiental e muitas outras formas de ver que a gente não via, entendeu? Então, aí o pai entende que o filho não vai ter emprego se ele não estiver preparado para este mundo onde vocês dois se movimentaram, o da diversidade, da cultura contemporânea e o mundo dos dilemas, né? Então, é fundamental explicar para as famílias esse novo mundo. O velho mundo morreu,
velho mundo, e está esperneando com esse governo ultraconservador e outros, mas eles vão morrer, eu tenho absoluta certeza. É o momento do esperneio deles, vai ser 4, 10 anos, não sei, mas um novo mundo vai surgir, que é esse mundo que a gente está construindo com o mapa, com o Quebrando Tabu, não sei se vocês sabem, só para terminar, o André Lázaro foi secretário da Diversidade durante 6 anos no governo, no Ministério do Haddad, e ele traz muito essa defesa. Sofreu muito, né, André? Porque o esperneio conservador faz isso, mas a gente vai dar a virada, sim. Não, e hoje estar com ele, com a Lígia e com o Guilherme é um conforto, né? Porque ouvir essas ponderações de vocês, de fato, é maravilhoso. Aí eu queria perguntar para a Lígia, primeiro, depois para o Guilherme, como é que o tema da diversidade, essas questões surgiram no trabalho do MAPA? Você vê essa demanda vindo dos estudantes? Há essa questão ou é uma intenção nossa de convencimento? Nossa, que eu digo minha, tá? Desculpa, hein? Não, pode falar nossa. Pode falar nossa. Eu acho que super, André. Isso aparece muito. É um tema que eles têm muita vontade de discutir nas escolas, né? Então, isso já faz um tempo. Eu não estou tentando lembrar que ano foi. Talvez 2016, que a gente teve as ocupações. Sim. Foi 2016? 2015, por conta 2016. do teto de gastos, teve uma reação. Exato. A gente buscou se aproximar bastante disso, então eu fui uma época ficar em algumas escolas e conversar com os alunos e entender, e você via que isso era uma coisa que eles sentiam muita falta, que eles estavam... muitos não se sentiam em casa no ambiente da escola e não tinham tranquilidade para trazer esse tipo de discussão. Então, assim, tem uma sede por isso, sabe? Por esses posicionamentos e por entender, porque eles estão vendo que o mundo está discutindo isso, e aí no ambiente deles de formação aí mais tradicional, isso não chega em muitos casos. Então, eles trazem isso com muita força. O MAPA hoje tem núcleos regionais de jovens, né, por muitos estados do Brasil, acho que são 24 hoje em dia, se eu não me engano. E esses grupos trabalham muito essas pautas. São jovens que estão tentando fazer a diferença na política local, e aí eles têm treinamentos por parte do MAPA, e de como funcionam as coisas, quais são canais aí que eles podem agir e tudo mais. Teve um pessoal do Maranhão que fez um trabalho super interessante na Semana da Consciência Negra. Então, a juventude maranhense é majoritariamente negra, e eles estavam sentindo muita falta de políticas que tiveram um super engajamento e conseguiram reunir lá um documento com demandas para passar para o secretário de Educação, para conseguir um compromisso dele, e aí conseguiram um compromisso dele, acho que são 11 demandas no total, tem 3 que já foram cumpridas, 2 que estão nesse processo. Então, assim, tem uma sede da juventude para tratar desses temas, né? Eles também já não querem mais, o mundo está mudando, e eles também, né? Não querem mais serem colocados nessas caixinhas. Eles estão acompanhando com a internet, com acesso à informação rápido, tudo essa evolução do mundo, e eles não sentem a resposta tão rápida da escola. Então, tem uma demanda muito grande por parte deles, justamente por eles entenderem que a sociedade está mudando. Então, vários desses treinamentos do MAPA esbarram nesses temas, essas discussões são super presentes. E, enfim, é um posicionamento que o MAPA acredita muito também, não só porque a gente viu na prática com as nossas trajetórias, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, tipo, o tanto que mudar de trajetória e ter acesso a conhecimentos diferentes e a pessoas diferentes foi enriquecedor e trouxe inovação e tudo isso para as nossas trajetórias individuais, e a gente vê isso em todos os trabalhos que a gente faz, em tudo que a gente lê, em tudo que nos rodeia, né? Então a gente compactua muito dessa visão e percebe muito fortemente essa demanda vindo por parte dos jovens, esse interesse. Legal. E Guigo, você está na linha de frente desses debates, né? A gente acompanha o Quebrando Tabu e esses temas são quentes. Como é que você convive com essas tensões e eventualmente, as insatisfações, né, das partes que não foram atendidas no debate do Quebrando Tabu? Como é que você percebe, lida? E a brincadeira, não é uma brincadeira de chamar de educador, porque eu acho que o papel do Quebrando Tabu, ao trazer temas
dessa natureza ao debate público é uma educação informal decisiva, né? A mídia brasileira é muito oligopolizada e ela não investe mais densos por temer perda de público, e você, ao contrário, fez desse debate denso a forma de agregar. Então, primeiro, parabéns pela coragem, parabéns por ser o educador que é, e pela ponderação com que trata o tema. E como é que você convive com essas tensões aí dentro do Quebrando o Tabu? Bom, eu acho que as coisas foram mudando com o tempo, né? Eu já me preocupei menos. Hoje é quase que 100% do meu foco de atenção é tentar entender, tipo, aonde erramos e aonde estamos errando e continuamos errando mesmo. E aí não penso como Quebrando Tabu, até porque estou menos no dia a dia, mas enquanto, cara, campo do bom senso, digamos assim. É muito difícil entender, porque me parece uma coisa do tempo mesmo. Tudo virou ao contrário, assim. Então, ser contra a cultura hoje, você ser rock and roll hoje, é você ser conservador, talvez. Então, você ser anti-establishment é você concordar com o seu vô. Isso é muito estranho. Então, fica muito difícil. Tem que reinventar essa... Eu não sei, cara. Eu tô tentando. Eu acho que, assim, meu primeiro passo é tentar entender e mais do que isso, aceitar que passou. Senão não podemos mais fazer como estávamos fazendo até 2 anos. Assim. Eu sempre digo que o Quebrando o Tabu, ele cresceu e nasceu num momento de muito bom para o mundo, onde a gente tinha capacidade, fazíamos bem o que fazíamos, mas o mundo vinha numa onda que a gente só pegou ela na hora certa e seguiu. Então era, sei lá, o Obama, primeiro homem negro eleito presidente dos Estados Unidos. Aí estava o Mujica no Uruguai fazendo tudo que fazia. O Trudeau entrando com discurso. O mundo estava indo e a gente, fazia parte naturalmente desse mundo. Não foi planejado, mas, era um debate crescente. Hoje nós estamos na ressaca desse debate. Assim. Então, quando estávamos no ataque, hoje a gente está na defesa, tentando aprender que estamos na defesa. Então, eu acho que o primeiro passo para mais do que saber como fazer e como não fazer, eu acho que aceitar que estamos na defesa e não em ataque é o primeiro passo para conseguir tentar frear um pouco das coisas que a gente discorda. Então, eu ainda não sei muito bem o que fazer, nem como fazer, mas eu estou tentando espalhar essa questão do assim, gente, aceita, não é a nossa vez de jogar, mais ou menos. Ô, Miguel, eu lembrei do Bacurau, aquela cena que o bandido diz que estamos sendo atacados. Né? Eu acho que é legal esse toque do Gui. Primeiro, se toca qual é a situação do jogo, cara. Depois tu pensa a estratégia, mas se toca. Miguel, e qual é a sua percepção dessa situação? Estamos na defesa, tem meio de campo para lançar a bola no ataque? Como é essa... A pressão é grande? Eu acho que são múltiplas interpretações. Eu amo o Quebrando Tabu, o Guilherme, a gente se gosta muito. E às vezes vem um cara de extrema esquerda e fala que o Quebrando Tabu é conservador. Então, meu Deus do céu, onde vocês querem chegar, né? Então, acho que essas múltiplas posições, esses múltiplos olhares, né? Inclusive esse olhar para esse pessoal mais à extrema esquerda, né, ou extrema direita, a gente precisa juntar, porque vai vir uma crise muito pior, que eu acho que é a crise ambiental, a crise do clima, e se a gente não se juntar, e não é por nada que esses grandes grupos estão se juntando, grandes grupos de investimento em defesa do ambiente, porque mudando a temperatura 2, 3 graus numa região agrícola, acaba com a produção agrícola, né? E aí é fome, né? Então, essas múltiplas crises, elas só vão ser sanadas se a gente trouxer esses múltiplos olhares para a discussão, para a mesa. E acho que o Quebrando o
Tabu trouxe muito isso. Ainda era um momento menos radical no começo, né, Gui? Que eram, até tinha os haters, mas não era tão estruturado como a partir de 2017, 2018, como quando começou os robôs, né? Eu não sei nem como se aguentou, porque você deve ter sido abalado muitas vezes. A própria Tabata, né, Lígia, que ajudou a criar, é atacada por muitas formas, né? Então a gente vive um... a gente está vendo que vocês são ponderados, que vocês querem uma mudança sem abrir mão de um rigor numa discussão mais polêmica. Então, é um mundo que eu acho que não sobrevive nessa situação. Como sociedade, eu sou biólogo, como sociedade, em termos de evolução, a gente não vai sobreviver desse jeito, porque o estresse que a gente vive, a violência física que tem ocorrido, o que aconteceu na Alemanha no sábado, né, eu estava lendo hoje. Então, isso não ajuda a nossa sociedade. Por outro lado, tem muita gente legal, tem muita, eu acho que é a maioria. A gente que faz essa bagunça, as extremas, não democráticas, são 10, 20%. Então, eu acho que tanto o movimento MAPA, e a gente não percebe, mas os meninos que são politizados também são hostilizados, ou dentro de casa, porque a política é demonizada no país, o que é muito ruim, né? Ou demonizado pelas forças contrárias. Então, seja o Guilherme, com as polêmicas comportamentais, seja a questão da Lígia, com as questões políticas que são demonizadas no Brasil, sofrem pressões. E essas pessoas têm que ser muito fortes para continuar, e viram zen, né? Como a Lígia e o Guilherme agora estão totalmente zen. Mas, ouvindo a Lígia e o Guilherme, eu tenho a sensação, e pergunto mesmo como professor, quer dizer, a minha sensação é que há uma linha a partir da qual não se pode passar. E essa linha chama-se direitos humanos. Sim, sim, então, assim, super. Eu, às vezes, fico acompanhando a imprensa, e a imprensa, às vezes, tem um modo de tratar certas declarações do presidente da República e de outras. Uma declaração polêmica. Não, peraí. Depois da linha dos direitos humanos, não é mais polêmico. Sim. Então, como é que vocês veem essa demarcação de valores a partir das quais o debate é possível? Quer dizer, como é que, Lígia, você vê o tema dos direitos humanos na educação? Eu concordo total, né? Direitos humanos hoje, em algumas conversas, virou uma pauta de esquerda, e assim, não era para ser, né? Não era para ser. A esquerda até agradece, e a gente vê, assim, no resto do mundo, pessoas que não são de esquerda e que apoiaram pauta de direitos humanos, como pessoas que são e não apoiaram, enfim. Uma coisa não era para ter nada a ver com a outra, mas eu acho que, enfim, concordo muito com essa fala, né? Fico pensando, sei lá, esse ano é ano de aniversário de 30 anos do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi um marco super importante na história do Brasil, né? Criança antes do ECA não era visto como um sujeito de direito, né? E aí a gente tem todo esse documento que prevê aí, assegura toda uma rede de proteção em torno da criança e do adolescente, e a gente vê... Que legal. Deu uma sumidinha. Deu um tilt com a Lígia. Guilherme, então vamos passar para você quando ela voltar. Quando ela voltar. Guilherme, direitos humanos no Quebrando o Tabu. Olha, realmente isso que a Lígia falou é a história da minha vida, ser chamado de esquerdista por defender direitos humanos. E isso diz muito, eu acho, sobre o contrário dessas pessoas que querem se colocar fora disso. Porém, tem uma questão muito de nomenclatura aí, assim. Putz, é difícil explicar, mas assim, não acho que essas pessoas que acham que isso é coisa de esquerdista também quer sair por aí matando todo mundo são ogros e tal. Não é. Mas tem alguma coisa que a gente perdeu nessa discussão, nesse debate, que a gente precisa reaprender. Eu acho que
eu tenho mudado meu jeito de olhar para esses debates como tendo eles como os errados, assim, e tentando entender como o lado que eu acredito fez com que eles achassem isso das coisas que eu acredito. E, enfim, tem dado mais resultados. Assim, eu acho que muito do sucesso do Quebrando Tabu vem disso, assim, que se você pegar outros canais que se classificam claramente com um campo ou com outro, esquerda, direita, eles são infinitamente menores. Assim. São um grande que vai ter 2 milhões de seguidores, o outro vai ter 3 milhões, que seja. O Quebrando Tabu tem 10 milhões, falando de direitos humanos. Então, automaticamente, a gente está em bolhas diferentes e tendo esse raciocínio de ser menos extremo a cada vez. E não é necessariamente que a gente não gosta de ser extremo. Eu, na minha vida real, sou muito menos ponderado do que eu tento ser quando eu estou tentando criar conteúdo. Mas é tática. Assim, nós temos uma missão, e a nossa missão é fazer os direitos humanos chegar mais longe para mais pessoas. Então, é análise realista de como as coisas funcionam e como as coisas não funcionam. Então, aí a sua pergunta que você fez sobre qual que é a palavra mesmo? Se as duas coisas estão no mesmo patamar? Simetria e falsa simetria. Eu acho que, obviamente, não é uma discussão simétrica, mas mesmo. Porém, eu acho que a discussão da simetria ela vem de um campo teórico, assim, de significados das palavras, de significados que elas deviam ter e conceitos que tal coisa devia ter, que não faz sentido, porque cada um acha que uma palavra significa uma coisa, que cada conceito é uma coisa, o que é direito humano para mim. Como assim você ser a favor da legalização do aborto, isso é ser a favor de direitos humanos? Tipo, faz muito sentido alguém que pensa desse jeito. Assim. Claro. Quem que é o feroz nessa discussão? Assim? Quem que é o do mal nessa discussão? Então, eu entendo, obviamente, eu, pessoa física, acho um absurdo tentar colocar essas duas coisas no mesmo degrau, mas enquanto prática e vida real, não vejo outro jeito disso acontecer. Brilhante, mais ou menos. Brilhante. Enquanto vida real, não. Enquanto comunicação, vai. Claro. Brilhante. Porque eu acho que você está nos ajudando como educadores a pensar de um lugar que não é o das nossas convicções, mas é da trajetória do estudante, né? Obrigado pela lição que está nos dando. Lígia, caiu a sua ligação. Gente, voltou. Desculpa. Imagina, até Elza Soares caiu a live dela. Tá aí, ela é uma a Lígia caiu e bateu a testa, tá até vermelhinho assim. Não mudei de posição. Eu não sei até onde vocês me ouviram, porque na verdade eu continuei falando, e só depois eu percebi. Mas assim, eu peguei esse final da fala do Gui e eu concordo muito, eu me identifico muito, né? Porque pessoalmente eu tenho minhas convicções muito claras, mas eu acho que a gente está percebendo que tratar desse tema com grandes convicções e sem essa abertura não vai levar a gente muito para frente, né? Mas eu acho que, enfim, idealmente, o que eu acredito é que direitos humanos e educação deviam ser coisas que estão muito entrelaçadas, né? Nessa rede de proteção da criança, do adolescente, e tratar desses temas como um todo, abordar essas questões dentro da escola, enfim. Mas acho que a gente já falou um pouco disso também, né? Das dificuldades de fazer isso e do que daria certo e não daria certo. Então, Miguel, você chegando pertinho do fim, eu queria pedir a você exatamente para você falar, porque eu acho que tem uns toques aí interessantes para mim, pelo menos eu gostei muito desses toques, né? Da gente não projetar nossas convicções para o processo formativo das pessoas, né? Ser capaz de ser ponderado. Eu estou gostando muito da aula que estou tendo, então agora você, por favor. Não, eu só queria falar para a Ana Maria Valentim que ela falou que eu estava dormindo. Não estava dormindo, estava aqui anotando as coisas aqui embaixo. Ela falou, Miguel dormiu! Pô, Miguel! Eu não dormi com vocês aqui. Uma coisa muito legal, eu acho que o Fernando Henrique citou há muitos anos, há uns
30 anos, a ideia do Weber da ética da convicção e da ética da responsabilidade. A gente é convicto, eu tenho algumas convicções extremamente radicais, mas a gente tem uma responsabilidade com toda a gama da sociedade. Então, se eu entrasse numa sala de aula defendendo aquilo que eu acredito de maneira radical, eu ia afastar as pessoas. E também não ia aprender. Então, o que vocês estão falando, que a dialogia, o diálogo, né, e a dialética, né, é fundamental para que a gente cresça conjuntamente, entende? Então, se a gente fizer boas negociações políticas, todo mundo aprende, né, e todo mundo avança. Então, o radicalismo é bom para dentro de casa, mas para fora é necessário negociações constantes para que a gente, aos pouquinhos, construa uma sociedade mais bacana, né, André? Então, faltam 2 minutos ou 3, eu vou pedir para o Guilherme dar um alô final, depois Lígia dar um alô. Antes de terminar, sem agradecer muito, muito legal estar com vocês, ouvir vocês, e como velho radical, eu gostei muito do que eu ouvi. Bom, obrigado vocês, cara. Fico muito feliz por parabenizar a fundação de vocês, por só de ter colocado vocês, assim, conheço menos o André, mas dei uma pesquisada na história, conheço muito o Miguel, conheço muito, mas conheço o Miguel e admiro muito, então fico muito feliz por ter gente com, não sei se poder é a palavra, mas gente que tem influência e ter escolhido ter vocês ao lado para tocar esse projeto. Isso me anima muito. Enfim, obrigado pelo espaço. Obrigado, Lígia. E é isso, muito, muito massa. Um dia eu vou chamar meus professores de quando eu era adolescente, e aí vou pedir para vocês falarem para ele que eu sou educador. Fica gravado, vou te mandar o link, fica gravado. Tá bom. Lígia, querida. Obrigada, viu? Obrigada por essa conversa boa que a gente troca. Esses espaços são muito ricos, né? Porque a gente aprende, a gente organiza nossas ideias, a gente escuta e muito bom. Aí compartilho da visão do Gui, que é muito legal ter vocês aí tocando esse tipo de projeto. A gente já, fica querendo acompanhar o que vai sair, o que vocês vão fazer, as coisas da fundação e tudo mais. Também conheci o Miguel há mais tempo. O Miguel também deu altas ajudas super importantes para o mapa. Então, a gente vem daí. Foi um prazer, André, te conhecer melhor. Eu conhecia só a sua trajetória, mas não te conhecia. Ainda a gente nunca tinha batido papo, né? Então, muito obrigada. Super inspirador. Conheço o grande trabalho que você fez na Secretaria de Diversidade. Ixi. Não, de novo, pessoal, me desculpa. Não, estamos ouvindo. Desculpa, gente. Enfim, eu queria agradecer mesmo. E é isso. Obrigada, Gui. Sempre bom trocar ideia, conversar. E Miguel e André, é um prazer. Poxa, é muito bom. Miguel, você, por favor, hoje foi escalado para ser o nosso porta-voz. Não, eu acho assim que é muito gostoso conversar com vocês, né? E, sobretudo, eu acho que a gente vai fazer essa nação com alegria e com fraternidade mesmo, de verdade, né? E essa conversa fraterna que nós tivemos hoje, que se reproduz em outros campos constantemente, sim, com gente que é de esquerda, com gente que é de direita, que a gente consiga botar essa nação nos trilhos, porque é uma nação muito pobre e que precisa da ajuda de todo mundo, dos professores, dos jovens educadores e desse André, que é o mais jovenzinho que está aqui. E uma coisa que a gente aprende ouvindo, né, é que a polarização é uma estratégia para afastar as pessoas do debate público, né, e não para incluí-las. Né? Então, eu queria parabenizar muito o Guilherme, muito a Lígia, porque vocês fazem o oposto da polarização. Vocês convidam as pessoas para intervir na vida pública, participar dela, tê-la em suas mãos, porque, afinal de contas, o país é nosso, não é de quem está no governo aqui, antes ou depois, o país é nosso. Né? Então, essa lição de pertencimento vocês dão para todos nós, e isso é maravilhoso, muito obrigado. Obrigado a quem nos acompanhou. Assim, importante, visitem o mapa, acompanhem Quebrando o Tabu, nós temos muito o que aprender com eles. Nós, jovens e velhos, não podemos perder essa chance de aprender com quem está fazendo. O Mapa Educação, Quebrando o Tabu, para nos ajudar a sermos melhores.
Valeu, obrigado, até a próxima.